Só me dizer quando pode. Pode começar. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, boa qualquer hora. Como prometido, estamos aqui. Rente como pão quente, mas nem tanto. Esse programa é gravado. Esse programa aqui é gravado porque nós temos um problema de fuso horário com o Wellington Calazans e ele também tem que dormir porque ele é filho de Deus. Até para os ateus ele é filho de Deus. Então, por favor, sem mais delongas, não vamos perder muito tempo. Por quê? Porque o Brasil ruge e a Sapucaí é grande. A gente vai tentar aqui, o Wellington faz aquele papel de quem enxerga. Eu tento enxergar o Brasil um pouco à distância. O Wellington realmente enxerga à distância, com aquele olhar que tem tudo a ver com o nosso olhar do Brasil, um olhar crítico. Tá? Não é um olhar adesista, não é um olhar com lado, não é um olhar com nada. A gente olha para o Brasil. A gente tenta reproduzir para vocês o que a gente enxerga. Está difícil, que se a política são como nuvens que mudam a cada momento, nós estamos no meio de uma tormenta, de um furacão. E hoje o tema principal que nós traríamos, porém, contudo, todavia, no entanto, como eu falei, tudo ruge aqui, entramos por outra, porque ontem, como eu falei, foi a sexta-feira 13 do bolsonarismo. Minha querida amiga, minha amada pastora Flor de Lis, valei-me Deus, é o fim do nosso amor, foi em cana, não sabe nem fazer o serviço, não sabe nem matar um varão, e deu no que deu. E, ao mesmo tempo, Roberto Jefferson, o boca de sapo, foi em cana. Eu estou rindo até agora, por um lado. Como cidadão, como torcedor de futebol, achei lindo, maravilhoso. Ele merecia, inclusive, uma coça de bambu em praça pública, porque aquilo ali é o perfeito idiota brasileiro, um imbecil a mando de alguém fazendo aquele papel circense, com aquela figura patética, com a China atravessada no lombo, ou atravessada em outro lugar, com aquela história de comunismo, tudo bem. Esse lado meu rio, sorriu, mas existe um lado prático, existe um lado lógico da coisa que a gente não pode deixar de se ater. O que houve foi uma arbitrariedade, foi uma chicane, uma ultrapassagem. Alexandre de Moraes decreta a prisão com parecer contrário do Ministério Público Federal, do Procurador-Geral da República. Augusto Aras deu parecer contrário. E Alexandre de Moraes, simplesmente corrompendo o seu juramento de obedecer à lei, à Carta Magna, dando uma de que aqui eu sou a lei, fez o que fez. Para isso, nós também vamos aqui falar. Mas, sem mais delongas, só mostrando que é o seguinte, o tema principal do programa, que a gente não vai deixar de abordar, é simplesmente a tutela do Norte sobre o Brasil. Mais uma vez, vamos receber uma missão dos colonizadores para nós, os colonizados, para botarem o dedo na cara do Bolsonaro e ver o que eles acham. Vão tirar a temperatura do jeito antigo, com o termômetro enfiado em algum lugar. Vamos ver o que vai dar isso. O Wellington tinha novidades sobre isso e tem muito mais novidades sobre o que ocorreu ontem. O que se espera de Bolsonaro, o que vai acontecer, qual o nível de decepção de quem segue o Bolsonaro e sem mais. Bom dia, boa tarde, boa noite, Wellington Calazans, diretamente da nossa querida Escandinávia. É contigo. Olá, Rubem. Prazer estar aqui mais uma vez, depois de alguns meses, 2 meses, eu acho que a gente não conversa, por causa do verão aqui, férias, essa coisa toda, e aí eu tive que ficar um pouco afastado, e é muito bom estar aqui de volta para a gente poder conversar um pouco sobre tudo isso que você falou na introdução, sobre essa missão internacional. Eu gostaria de começar falando, até porque é um assunto muito breve, é um
o repúdio total à postura do PSOL, porque a nota, inclusive eu enviei o print para você, no site do PSOL, pedindo ajuda a Biden para impedir que a Ferrogrão, que é a ferrovia que pretende facilitar o transporte de grãos em pontos distintos do país, impedir que essa ferrovia seja inaugurada. Olha, você que está me assistindo deve saber que o Brasil está entregando o setor energético, a destruição da Petrobras, a venda das refinarias e o aumento cada vez maior, com base no dólar, da importação de combustíveis, combustíveis que são derivados do petróleo. Então, o que acontece? O Brasil vai perder a competitividade com isso. O preço do combustível já está aos olhos da cara. O Brasil não possui uma malha ferroviária que seja digna da grandeza do país. A malha ferroviária é de péssima qualidade. E alguns quilômetros que dão para o gasto, como diria lá na Bahia, né, já que eu sou baiano, esses pedaços aí foram privatizados, o que também encarece, porque você tem que pagar para circular num direito que é seu. Ou seja, as pessoas não discutem esse crime chamado pedágio no Brasil, porque a construção de estradas se deu com o dinheiro do povo. Então, o Estado não tinha o direito de privatizar isso. Isso é muito bom partir da origem, porque normalizar todas as aberrações que são praticadas sucessivamente no Brasil tem sido o grande equívoco do início de uma resistência, de uma oposição. E aí eu não falo de questão de esquerda, eu falo de oposição a uma invasão a que o Brasil vem sendo submetido. Rubem, e você que está me assistindo, a ferrovia brasileira é sabotada desde os anos 1800 e final dos anos 1800, 1860. Tá? Desde então, vem sendo estrategicamente sabotada. Todo país que se respeita, todo país grande, tem transporte ferroviário para carga e transporte ferroviário para passageiros. No Brasil, quando vão construir um metrô, aí descobrem que tem um carrapato gigante que pode entrar em extinção, uma pulga. Assim, os ecologistas se utilizam dessa questão ecológica e ambiental também, os ambientalistas, eles usam isso como uma ferramenta de sabotagem ao desenvolvimento do país. Né? Circula ainda aí, porque apesar do falecimento de Paulo Henrique Amorim, mas tem um vídeo muito engraçado onde ele conta a briga de Marina Silva para impedir a inauguração de uma hidrelétrica por causa do bagre, do peixe bagre. Então, esse tipo de coisa, você pode procurar aí no Google e vai achar, tem sido cada vez mais comum, e o Ministério Público também joga um papel muito pesado e sujo contra o desenvolvimento do Brasil, porque essa justiça brasileira, que é a mais cara e ineficiente do mundo, ela trabalha contra os interesses do povo brasileiro, ela defende os interesses estrangeiros de uma elite que não é brasileira, de uma elite que é estrangeira no Brasil e que ganha dinheiro com o Brasil, roubando o Brasil. Então, aqui a questão, Rubem, é de repúdio total a esse tipo de comportamento do PSOL, pedindo uma missão internacional para ir ao Brasil para inviabilizar algo que significa o progresso do Brasil. E agora, como ficou muito feio isso, eles estão dizendo que é para fiscalizar atos inconstitucionais e antidemocráticos de Bolsonaro. E a soberania do país fica onde? Fica onde?
Quem é que precisa de gringo? Eu quero ver se isso vai acontecer aqui na Suécia. Uma missão vem para cá para dizer o que é que a Suécia, o governo da Suécia vai fazer. Nem entra, meu irmão. Nem entra, não passa da porta do aeroporto. A Suécia, que é um país de paz, tranquilo, não se mete em confusão. Mas duvido que alguém venha para aqui dar palpite. Qualquer país que se respeite. Se o Bolsonaro fosse realmente metade do que ele diz que é, ele se vende como o durão, o machão, etc., meu irmão, ele não deixava, ele não autorizava, primeiro, o espaço aéreo não autoriza a entrada desse voo. Segundo, se chegar no aeroporto, preso, ou então volta, deportado. Se insistir, preso. Pronto, era assim. Mas não vai fazer nada disso, porque é um sabujo também. É um sabujo. Nossa representação política no Brasil. Da esquerda, baba Biden. Da direita, baba Trump. Ou seja, é uma colônia de babadores. E o povo na merda. Me desculpe a expressão, mas não tem nada mais parecido do que a localização do povo. Mas se você for lá no mapa do seu celular, aí você vai olhar, o povo está lá, vai estar aquele tracinho, aquele pontinho na merda. Certo? Por quê? Porque o povo brasileiro é desrespeitado todos os dias. O povo brasileiro é sacaneado todos os dias. E quando partidos políticos legitimam esse tipo de atitude de invasão dos piratas, aí, Rubem, cabe a mim só desrespeitá-los com toda a ira que eles conseguiram produzir dentro de mim. E eu espero provocar isso em você, Rubem, e em quem está nos assistindo. Porque, como brasileiros, nós já temos que dar um basta nesse festival de entreguismo, de falta de escrúpulos, de falta de representação política, de falta de nacionalismo. Não confunda segurar a bandeira com nacionalismo. Não confunda isso. Muita gente fala, porque nós precisamos brigar pelas cores da bandeira, pelos símbolos. Isso é bobagem. A gente precisa brigar, sabe por quê? Por dinheiro. Eu falo, Rubem, toda vez que eu venho aqui, eu falo isso a você. O povo tem que parar com essa vergonha de achar que dinheiro é pecado. Dinheiro não é pecado, não. Se dinheiro fosse pecado, as igrejas não existiriam. Não é? Então, a gente tem que lutar para ter boa vida. A gente tem que lutar para ter direito de ir e vir, ter educação de qualidade, de ter tudo isso que tem em outros países, e quando não tem, eles estão brigando para que tenha. Por que é que o Brasil, um país tão rico e grande, caminha para ser um novo Congo democrático? Um terreno de exploração caótico, os poderes constituídos totalmente desarmonizados, todos lutando para ver quem puxa melhor o saco do pirata estrangeiro. Isso é vergonhoso. Um povo desassistido, mal informado, um povo que é ignorante. Você estava falando há pouco aí do discurso do Jefferson, que foi preso. Eu concordo com você plenamente. A prisão dele foi ilegal. Hoje, quem vibra com a prisão dele é esse mesmo pessoal que estava dizendo que quando o Lula estava preso, quando outros estavam presos, de que a justiça estava invadindo a política, etc. E agora não está? Está. Os atos dele são idiotas, completamente idiotas, mas ali é uma questão de insanidade mental. Interna aquele doido. O cara, pronto, interna ele, um velho lá, um velhaco, né? Porque o velho, o idoso, não pode ser desrespeitado. Mas um velhaco aí, né? Caquético, decadente, que faz um teatro, mistura comunismo com uma loucura. São as teorias aí, um olavismo que ficou na cabeça do desinformado povo brasileiro e que dá nisso. Mas foi legal a prisão dele. Você está certo, Rubem, quando afirma isso. Agora, o discurso dele é idiota. Isso a gente pode falar porque a gente tem mais de 2 neurônios, pelo menos, né? Então, Rubem, eu acho que como introdução é basicamente isso. O seu microfone está desligado. Pensei, estava aberto. Perfeitamente, Wellington. Exatamente. O que a gente tenta levantar aqui é a indignação. É isso. Esse povo tem que se indignar em algum momento. E quanto mais tempo levar para se indignar, pior vai ser o resultado, porque você entra num processo de catarse coletiva. E a catarse coletiva pode criar um novo Hitler.
Porque aí o povo não está reagindo por indignação, está reagindo por desespero, por pânico, e segue atrás de qualquer um. Cada vez mais o terreno fértil do Brasil vai para uma solução totalitária, uma solução de destruição do país. O acirramento já está feito, já somos divididos, ou seja, nós temos aqui a nossa New Left querendo trazer o que para o Brasil? O que a New Left quer trazer para o Brasil nada mais se chama do que apartheid. É o apartheid. Porque a partir do momento em que você quer fazer um Brasil negro, uma comunidade negra, o candidato negro, a mulher negra, fulano negro e o branco do outro lado, você está criando um apartheid. Vocês estão querendo aqui dentro um apartheid. O poder de reação, é o que eu falo, a terceira lei de Newton, antes de ser uma lei física, é uma lei política. Toda ação gera uma reação. Quando não gera, o caos é pior ainda, que é o caso agora que o Hélio acabou de narrar sobre a total inapetência do Bolsonaro por algo além da bravata. Um bravateiro, um bunda mole, um cara que aceita que o Felipe Neto chame de filho da puta, eu o colocaria na prisão, porque ele não está chamando de filho da puta o Bolsonaro, está chamando de filho da puta o presidente da República. Ele está desrespeitando um dos três poderes e o maior de todos eles, que não adianta dizer que são três poderes equânimes, porque um simplesmente é o comandante em chefe das Forças Armadas. E ninguém é tolo o suficiente para saber o que isso significa, pelo menos em tese. Erdogan e Putin que o digam. Então é o seguinte, as coisas funcionam dessa forma. O Bolsonaro é um bravateiro, um idiota que se especializou de toda sexta-feira chegar naquele cercadinho junto com apaniguados que aparecem ali, que são colocados ali, escolhidos a dedo vindo de outro lugar para falar bobagem, abobrinha, e ficar falando coisas que falam porque, só esse Supremo, não tem que falar nada do Supremo. É juntar a cúpula e falar assim, eu quero a cabeça dos caras e me entreguem aqui numa bandeja. Poder é isso. Poder é isso. Isso me remonta à época que os Estados Unidos meteu um torpedo, tá? Um Mark IV, na lateral do Kursk, afundou o Kursk e acharam que iam cortar o ímpeto de um jovem governante da Rússia que tinha acabado de chegar. O cara chegou e as pessoas falaram assim, esse cara pensa que está falando com quem? Porque o Putin, quando ascendeu ao poder, depois de ser lacaio do sistema durante muito tempo, tá? De ser um sucessor, o povo, quando a gente fala tomar cuidado com o povo, com a inteligência do povo, tem que tomar mesmo, porque o povo russo votou nele para continuar a destruição. Ele era uma continuação da desgraça que estava lá. Só que quando ele chegou lá, gritou que era a pegadinha do malandro. E ele falou que queria ressuscitar. Nos primeiros 6 meses, soava a bravata. E ele cria a maior manobra militar das Forças Armadas russas desde o período da União Soviética. E chama oficiais chineses para participar das manobras, porque ele queria dinheiro. E quem chamou, estava duro, os cofres raspados, ele queria dinheiro, pegou o alto comando chinês e colocou na nau Capitânia Pedro o Grande. Tá? Coraçado ou semi-encoraçado que eles têm, que é a nau Capitânia Pedro o Grande, coloca lá. E vão fazer uma manobra e vão lançar um torpedo Skal. O torpedo Skal, só para grande rasgo aqui, para quem não conhece de armamento, é um torpedo que trabalha numa bolha de gás. É um negócio assim genial, é um conceito da física avançada em que ele trabalha por supercavitação. Ele faz uma bolha de gás e viaja dentro daquela bolha de gás. Ele consegue simplesmente viajar a 500 km por hora dentro d'água, quando o melhor torpedo americano não alcança 90 km por hora. O Mark IV, inclusive, está na faixa de 80. O que acontece? A Inglaterra e os Estados Unidos vão para lá e não foi nada inadvertido, meteram um torpedo e afundaram o Kursk. Foi um aviso para o cara, para ele se colocar no lugar. No dia seguinte, a imprensa toda
estava destruindo entrevistas com as mães, com as filhas, chamando ele de tudo. 6 meses, o tempo ideal para botar o cara no lugar. O cara fecha as portas junto com as Forças Armadas, dá 150% de aumento para as Forças Armadas, dá 100% de aumento para o alto oficialato e manda descer a mamona. Pega o Roberto Marinho de lá, que tem que fugir para o exterior 6 meses depois, e 2 anos depois morre misteriosamente na rua. Os opositores do Putin têm esse mau costume de morrer de mal súbito. Já foram 216. Opositores, de uma forma ou de outra, eles têm mal súbito. Ou seja, por isso que eu gosto do Putin, que faz mal para a saúde. É alguma coisa, é algum efeito biológico. E o cara toma uma atitude e pega os repórteres e manda a polícia meter a borracha nos repórteres. E falou, ninguém mete a mão no Kursk, e simplesmente pega os marujos que estavam lá, que eram 11 ou 16, se não me engano, e deixa morrer. Ou seja, para ser estadista, às vezes você tem que ser filho da puta. Porque ele tem 150, 145 milhões de habitantes, ele tem uma nação. Os caras queriam entrar, desmoralizar a Rússia, puxaram o submarino, ele não. Só que antes disso ele faz uma coisa. Ele entra em estado de guerra que ninguém soube. Ele pega o telefone vermelho, liga para o Washington, fala que tem os 2 submarinos rastreados, que 2 Tu-160 já estavam com os submarinos rastreados e estavam prontos para destruir os 2 submarinos. Falou assim, vamos começar a festa logo? Você não vai fazer isso, você não vai fazer a Terceira Guerra Mundial. Eu falei, bicho, eu não tenho mais nada a perder. A Rússia está na merda, a Rússia está fodida, o povo está passando fome. Na Rússia, na época, eu lembro que tinha 60 a 80 mil homicídios por ano, guerra, com uma população muito menor que o do Brasil. Era uma violência a todo... O povo morrendo de fome. Falou, não tenho mais nada para perder. A única coisa que eu tenho aqui é míssil nuclear, vou jogar na cabeça de vocês. E ele consegue 40 bilhões de euros, na época, a fundo perdido, e começa a reerguer a Rússia com o dinheiro do Ocidente. O monstro que a Rússia começou com uma manobra mal feita do governo americano, da CIA, de tentar foder o Putin. Mas eu acho que nem as unhas que o Putin corta do dedão do pé inflamado podem ser comparadas com o Bolsonaro. O Bolsonaro tem um exemplo. Bolsonaro caminha a passos largos, para sair, não como a Dilma. Ele está para sair, ele e a família presos. Presos, agarrados e preso de verdade. Não é prisãozinha fake, como foi feita por Lula, com o andar inteiro da Polícia Federal e ele brincando de presidiário lá dentro. Tá? É preso mesmo. O Bolsonaro chega na semana decisiva dele para mim. Não adianta ele ter uma técnica super apurada, que ele não tem, ele ter uma grande estrutura por trás dele, que parece que ele não tem, porque, para ele, a única boia que ele pode ver no horizonte é exatamente essa que energúmenos como o Roberto Jefferson vem a público atacar. A China, a Rússia, o famoso comunismo, que só existe na cabeça doentia deles. Como também o fascista, o Bolsonaro fascista. O Bolsonaro não é fascista, o Bolsonaro é um frouxista. O nome certo para ele é frouxista. O cara é um verdadeiro frouxo, um banana. Até agora não fez nada a não ser deixar bocada para os filhos dele ganhar dinheiro e o Paulo Guedes, simplesmente com o seu BTG Pactual, tomar conta do Brasil. Parece que o Bolsonaro está na sala e o Paulo Guedes na cozinha. Ele, fala, Paulo Guedes, o que é que eu faço aí? E o Paulo Guedes roubando a prataria, falando, vai segurando o pessoal aí que eu já estou aqui, eu estou no banheiro. E roubando a prataria da casa, descascando a parede, tirando o relógio de família, porque é isso que nós temos no Brasil hoje. Gasolina a R$ 7,00, $1,50. Produzimos 85% da gasolina e tivemos uma divisão de dividendos da Petrobras a maior da história. Ou seja, a alma do brasileiro, pobre coitado, que abastece o carro do Uber para tentar sobreviver, para dar dinheiro para um aplicativo de fora, porque ele é um escravo, tentando sobreviver aqui, tem que pagar a gasolina a R$ 7,00 para dar dividendos para a turma do BTG Pactual. Então, você está coberto de razão. Estamos simplesmente chegando num ponto
que não tem volta. Que não tem volta. É desertificação de ideias. Você olha para o Ciro Gomes, o babaca está olhando para Harvard, igual um bunda mole, igual um bosta, tentando falar como um pastor de igreja com um canudo no rabo. Agora virou bonzinho, agora virou... ele parece o Leandro Carnal com cabelo, com um pouco de cabelo, sabe? Aquela postura de mestre dos magos, tá? Falando sobre verdades absolutas, conversando em favelas cenográficas. Tá? Do outro lado, o Lula messiânico, canalha, escroto, sem vergonha, sem personalidade, sem caráter, sem nada, a ponto de vir a público defender o voto inauditável. Tá? Como se fosse um negócio. E, por último, ainda diz que se não fosse a urna eletrônica, ele não seria eleito, quase dizendo assim, foi uma fraude. Eu, pelo menos, votei nele na época, mas ele está querendo dizer ali que é uma fraude. Então, é o seguinte, o mapa, o panorama é esse mesmo, o Wellington. E o Wellington me diz uma coisa, o que você que é uma pessoa antenada, você que anda pelo continente que eu mais admiro no momento, que é a África, tá? O continente que consegue ressurgir das cinzas com todo o seu sofrimento, com toda a sua tragédia, com toda a sua história de luta, de exploração, mas você vê uma luz no fim do túnel, você vê as pessoas... Eu acho que o Gaddafi, antes de morrer, deixou um legado. O legado que fala assim, não importa, bicho, se você é corrupto, mas se você rouba entre vocês mesmo, está tudo bem, você só não pode dar para quem está de fora. Porque essa é a grande lógica pragmática que existe em algum lugar. Porque sempre vem um combate à corrupção vindo exatamente do estado mais corrupto do planeta. Um estado que vive montado num cheque sem fundo, num papel pintado de verde. E só para te dar um dado a mais, que claro que você tem, mas às vezes você não se recorda, é que o Brasil, hoje, é o país que tem mais reservas no mundo em dólar. Nem os Estados Unidos têm essas reservas em dólar. 97,5% das reservas brasileiras são em dólar. Tudo nosso é em dólar. Nem os Estados Unidos têm isso. Os Estados Unidos, boa parte da reserva dela é em lingotes amarelos no Fort Knox, feito de tungstênio, né? Que eles dizem que é ouro. Inclusive, eles já exportaram, erraram e mandaram algumas barras dessas de 50 quilos, de 100 quilos de puro tungstênio, né? Depois para a China. Aí depois falaram que aquilo ali era só para frente, o caramba, e fizeram uma troca. Então é o seguinte, nem os Estados Unidos têm reserva, confia tanto no dólar quanto no Brasil. Quer dizer, não confia. Somos com essa quadrilha. Só o ano passado, o Paulo Guedes deu 40 bilhões, deu dado, jogado no lixo, 40 bilhões de swap cambial para o mercado, que era ele do outro lado. O mercado era ele mesmo. O mercado não são os outros, o mercado era ele. Tá? Então, Wellington, com essa visão de quem vai na África, que conhece líderes africanos, que já participou da... Depois eu vou fazer outra pergunta, depois a gente vai entrar nisso, da viabilidade pela sua experiência até em coordenar campanhas políticas. Mas qual é a visão que o mundo tem do Brasil hoje, Wellington, com isso? Olha, o Rubem, a visão. Primeiro, a visão... Sem som. Você está sem som. Não, mas aqui para mim está aparecendo som normal. Eu estou ouvindo bem você, e aqui está modulando bem. Eu acho que está com som. Você está me ouvindo? Pode falar. Tá. Então, Rubem, você está me ouvindo bem agora? Pode continuar falando. Deu um probleminha aqui, mas eu resolvo. Pode falar. Está dando para ouvir. Então, Rubem, a visão, né? Vamos lá. Primeiro, existe aquela visão que a imprensa tenta passar. E consegue passar, né? Eles focam no que você chamou aí de baboseira, né? Não sei se foi essa expressão que você usou, mas caminha para isso, de que o Bolsonaro faz toda sexta-feira, aparece ali no cercadinho, solta uma carga d'água e isso vira chacota internacional, vira manchete na imprensa internacional, e a imprensa internacional está presente no mundo todo, né? Então as pessoas consomem também isso. Então existe essa imagem negativa a partir de uma postura infantil do presidente da República. Pronto, vou chamar de infantil para que a gente possa comunicar também para quem é simpatizante
do presidente. Agora, por outro lado, o continente africano vê como um erro muito grande do Brasil o recuo nas parcerias que poderiam ter sido iniciadas, que foram anunciadas por Lula. Atenção, muita coisa foi anunciada por Lula, foi cortada por Dilma e não chegou a ser executado. Entendeu? Muita coisa. Tem muita promessa. E houve o corte, que quando Dilma chegou, Dilma é um neoliberal que botou Levi, passou a régua, fechou tudo, e Bolsonaro, por preconceito, por uma série de outros aspectos, ele cortou a relação praticamente toda com o continente africano. A relação do Brasil, Rubem, com o continente africano é comercial. Tem empresários que percebem isso que você percebeu, que é um mercado que pode ser um destino para mercadorias, para serviços e outras atividades, e eles investem, mas não tem muito respaldo do governo brasileiro para que esse tipo de situação seja consolidada, não. Então, o continente africano, é complicado falar do continente africano como um todo, porque o continente africano é grande, né? Mas os países com os quais eu tenho contato e os países que eu leio um pouco mais sobre a situação política, eles colocaram o Brasil numa espécie de geladeira, viu, Rubem? Porque eles não esperam muita coisa do Brasil mais. Eles não esperam muito de uma mudança de postura do Brasil e até de confiança, porque o Brasil hoje é visto, não só no continente africano, mas em todo o mundo, como uma democracia fragilizada. Uma democracia onde você não pode acreditar que um político eleito vai concluir o mandato diante dos históricos que têm sido construídos nas últimas décadas, o histórico, perdão, que vem sendo construído nas últimas décadas, de impeachment, de golpes, de uma série de outras coisas, de construção do próprio impeachment, como foi o caso de Dilma, para que fique bem claro, quando eu falo de impeachment, eu falo de Collor, né? Quando eu falo de construção de impeachment, que Dilma construiu o próprio impeachment porque ela queria sair e não teve coragem de entregar, né? Porque Dilma, a mulher que entregou o pré-sal, a mulher que criou a Lava Jato, criou não, ela executou a Lava Jato, que é uma criação norte-americana. Então, essa instabilidade jurídica, política, democrática do Brasil, ela é, como se diz, motivo de cautela por parte de todos os governantes, todos os políticos, e inclusive investidores. Investidores muito africanos, que é muito rico, que gostaria de investir no Brasil, mas fica com medo de botar o dinheiro do Brasil e não ter estabilidade, não ter segurança jurídica, inclusive. A justiça do Brasil é uma vergonha, que invade a política, né? Concursados que não têm nenhum compromisso com o povo. Às vezes o cidadão, porque é filho de um juiz, conclui o nível médio, né? Eu não sei se chama mais assim no Brasil, o nível médio, eu sou das antigas, depois vai para a faculdade, aí faz um estágio no escritório do amigo do pai, já passa num concurso, não conhece nada, nem da profissão, nem da vida, e vira juiz. E são essas pessoas que estão aí. Nós estamos vivendo uma geração de juízes, promotores, de outras figuras da justiça que não conhecem a realidade, eles não tiveram contato com a sociedade brasileira. Então, tudo deles é uma teoria, tudo deles é uma fantasia. E essa instabilidade é refletida nos negócios, na imagem do país, na imagem do povo brasileiro. O povo brasileiro é visto como um povo feliz, um povo alegre, né? E não é por causa dessa coisa aí que Lula, como você falou, fica soltando no Twitter que na pesquisa de 2013, se não me engano, sei lá, 2010, o brasileiro era o mais feliz. Não, o brasileiro era feliz era por causa do futebol, por causa de Pelé, por causa da bossa nova, por causa do samba. É bem anterior a Lula, certo? Bem anterior. Fique muito claro, eu moro fora do Brasil há 21 anos, Rubem.
Entendeu? Então, e tem uma coisa, só existem dois países no mundo que têm um nível de miscigenação e de mistura de raças e de raças diferentes no mesmo quadrante. É o Brasil e os Estados Unidos. Olha como os Estados Unidos vivia e como encarava o seu racismo e como nós vivíamos aqui. Ou seja, o nosso modelo que deu certo importou o deles que deu errado. Estamos importando o modelo deles de ódio, de enfrentamento, de divisão do país, de raiva, de desestruturação social. O modelo deles que deu errado, que deu ódio, como você falou, o nosso modelo que deu alegria, aí o cara diz que a alegria era subserviência. Era subserviência o cacete. Quando eu jogava a bola, se eu ofendesse um cara, um crioulo, ele ia me meter a porrada. Tá? Se eu ofendesse ele, eu podia ofender ele como homem, como ser humano, como colega, como jogador de bola. Agora, porra, eu que fosse ofendê-lo por causa de raça, para ver se o tempo não ia fechar na hora. Tá? E todo mundo tinha esse direito de sair na mão, de dar porrada. O Agnaldo Timóteo era o maior exemplo disso. Ele falou, cara, quando me chama de crioulo, de macaco do caralho, eu sei quem está me ofendendo, eu sei quem está brincando comigo, tá? Eu sei quem está conversando comigo. Eu não preciso que o cara fale uma palavra bonita. O cara pode estar falando uma palavra bonita e me ofender. Meu pai contava essa história na Espanha, que ele, lá em Pontevedra, onde ele nasceu, tinha um cara que passava pela rua e o cara sempre passava para ele e falava assim, como vai, Dom Juan? Aí o cara, Dom Juan, carajo, pra puta, pariu, mas por que o cara está te chamando de Dom Juan? Não é o que ele me chama, é como ele me chama. Não. É a mesma coisa. Ô, Wellington, tudo bem? Como vai? Grande imperador Wellington. Você é imperador? Você é de alguma família real? Não. É claro que eu estou sendo jocoso com você. É claro que... Ou eu estou na brincadeira com você. Só tem dois caminhos para isso aí. Ou a brincadeira ou a ofensa. Não tem outra vertente. E nós sempre soubemos fazer isso muito bem. O brasileiro sempre soube modular as palavras. O brasileiro sempre soube falar três coisas com a mesma frase. Coisa que eles não sabem fazer. Eles só sabem falar aquela palavra. Oh shit, oh shit. Oh merda, ele tropeçou em algum lugar. Merda que a gente usa para tudo, até para botar em cima do sorvete. Mas que merda. Puta que parece que o cara não vale merda nenhuma. O cara não vale merda nenhuma, ou você está elogiando, ou falando que o cara não vale merda. Tudo depende da entonação. Nós temos isso. Nós temos a modulação de voz, a entonação, coisa que é rara no planeta. Ou seja, o nosso modelo de osmose entre o povo deu certo, nós jogamos ele fora e estamos importando dos Estados Unidos um modelo completamente falido, destroçado e que está transformando aquilo ali num barril de pólvora. Que os Estados Unidos tomem cuidado, que o México não esqueceu o que eles fizeram. E quem mais cresce lá dentro é mexicano. E o mexicano tem um negócio, o mexicano é meio gaúcho. Ele vai para qualquer lugar, mas continua sendo mexicano. É igual o gaúcho. Você acha gaúcho em todo lugar do Brasil, até no Rio Grande do Sul. Você acha gaúcho. Tá? Mas o gaúcho, tu acha lá em Roraima, está um calor de 45 graus, está com aquela porra daquela bombacha, com um chimarrão, fazendo churrasco na beira de uma fogueira. 700 graus, beirada do inferno. Mas ele acha que está nos pampa gaúcho. O mexicano é a mesma coisa. Ele vai para os Estados Unidos, mas ele não esquece que ele é mexicano. E são esses que vão vingar. São esses que vão segurar a onda. São esses que vão enterrar os Estados Unidos. Tá? Eles já tiveram um presidente negro, não significou nada. Porque era um negro amestrado, tá? Era um negro de estimação, era igual o papagaio da esquina. E eles dissolveram a sociedade negra lá. Eles acabaram com a imagem do homem na sociedade negra. O negro americano é um pária. Ele só tem uma opção, é ser marginal. Porque eles fizeram um processo de feminilização e vitimização da mulher negra, que a mulher negra, inclusive com auxílios sociais, ao ponto que a mulher negra não tem marido. E aquilo ali dissolve a estrutura familiar. Ontem mesmo eu falava na live, falando que é o seguinte, que a miséria não é mãe da violência. A miséria nunca pariu a violência. A miséria
pare também a desagregação familiar e social. Daí sim, nesse terceiro estágio você tem a violência. Se não fosse assim, se você mantiver os padrões éticos e morais ligados à família, a miséria não produz violência. E o resultado está no seu Nordeste, que passou a década de 60, 70, 80, morrendo de fome, na miséria, na década de 70 e 80, a maior seca da história do Nordeste. E o cara morria de fome e não roubava nada de ninguém. Quando saqueou um carro do governo ele sabia que era deles. Tá? Ninguém invadia a propriedade de fulano e roubava o cara, porque você é filho de fulano. No Nordeste tem isso. O José Sarney. Por que ele é José Sarney? Ele é José do Sarney. Você tem propriedade, você tem nome, você tem estrutura familiar. Que todo mundo, você quando chega no Nordeste ainda, você fala que é o Wellington Calazans. Filho de quem? Quem é seu pai? Quem é seu pai? Então a pobreza, a miséria, leva a isso. Uma maior favela do mundo em Bombaim, na Índia, ontem acho que eu falei China, na Índia, tá? Com 3 milhões de habitantes, onde moram os intocáveis, que é um sistema de casta extremamente injusto, mas aceito por eles, tem um nível de violência da sua terra aí. E o povo não tem o que comer. Eu nem sei se você viu aquele documentário, que é um documentário chamado Rap, muito bem feito, tá? E que o primeiro personagem é um indiano desse, totalmente miserável. E ele já começa dizendo, você acredita que esse cara tem um nível de felicidade igual ou melhor do que um cara de classe média americano? O documentário é muito bem feito, vale a pena ser visto e dá a real noção disso aí. E Bombaim, aquela imensa favela, com miséria absoluta, não tem violência. Então, a velha desculpa do PSOL e do PT de que o Morro Carioca, que dá praia, está na beirada de tudo, o cara está incluído dentro da sociedade, tá? Porque as favelas do Rio de Janeiro há esse processo de inclusão, que eu não estou falando que é belo, eu combato a favela. Acho que a favela não é motivo de orgulho. Foi o Lula e os petistas que inventaram que a favela é um lugar belo para se morar, é uma merda de um lugar. Tá? Você aproveita no máximo 1/4, 1/5 da favela como um bairro. E depois dali para lá, você tem que botar tudo no chão. Agora, você, para botar no chão, você tem que dar cidadania para o cara. Você tem que fazer um conjunto em Pedra de Guaratiba e fazer um TLV para que ele, em 20 minutos, esteja no centro. Aí o cara vai morar lá na casinha dele, tranquilo. Agora, você faz hoje um conjunto, aí chega lá 2 equipes de milicianos e traficantes para tomar conta daquilo. O cara fala assim, é falta de Estado. A cidade de Deus. A cidade de Deus é mais urbanizada que a minha cidade. E tem barricada, tem dono. Por quê? Porque falta Estado, falta estrutura, falta principalmente uma coisa que você falou aí, Wellington, judiciário. Porque o cara que, quando é preso, você bota ele na capa do jornal, aí você fala que ele foi preso 5 vezes. Ou seja, a polícia, que é a parte mais fraca dessa corda, já prendeu aquele meliante 5 vezes e a justiça botou ele 5 vezes na rua. 3 vezes. O cara matou 2 e está em liberdade e não fugiu de lugar nenhum. Porque, como você falou, o judiciário é feito por janotinhas, por gente passar do concurso pela janela, que são concursos fraudados. São concursos fraudados, são inauditáveis. Porque quem vai auditar a soberana justiça brasileira? Como ousas? Quem vai auditar um processo processo seletivo para juiz? Aí você vê essa genialidade de família. Fulano, neto de Cecrano, filho de Beltrano, passou aqui, passou ali, e com 23 anos, o cara cheio de aparelho nos dentes, não sabe a diferença de um avião para uma andorinha, e você entrega para ele um cargo de juiz, de magistrado. Aí chega do outro lado, vamos dizer, o Wellington, advogado, 30 anos de banca, sabe tudo, conhece tudo, tem banca há 30 anos, vai sujeitar o parecer dele a um merda daquele que não serve nem para carregar um processo. O nível do Brasil está tão grande que a filha do Fux, que era contínua de um escritório de direito, desse que você falou,
que tinha uma OAB para retirar os processos e carregar nas costas, e já está com escoliose de carregar processo, tá? É desembargadora do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, com notório saber, conhecimento pelo 5º Constitucional. Você está certo quando você diz tudo isso, esse quadro dantesco que nós estamos aqui, enquanto tem gente brigando aqui entre esquerda e direita. Se a situação fosse tão crítica como a gente parece, e se essas pessoas envolvidas quisessem alguma coisa, o Lula e o Ciro já estariam abraçados há muito tempo, e não lutando de bolsadas a troco disso aqui, como eu falo. Estão atrás da caneta. Eles querem a caneta para nomear aquele bando de apaniguados e para continuar tudo como Dante no quartel de Abrantes. Pode falar. Olha, Rubem, eu quero dizer que no Brasil, nesse momento da política brasileira e dessa crise institucional, não essa aí né, de Bolsonaro dizendo que está brigando com o juiz, eu não acredito. Vou esperar para ver, tá? Não sei que dia vai ao ar esse vídeo, mas espero que seja antes da segunda-feira que você deu o deadline para ele. Porque de lá a segunda-feira pode acontecer alguma coisa, para não ficar velho o vídeo aqui. Mas é o seguinte, Rubem, a questão é que se no Brasil não aparecer agora um general Lott e um Getúlio Vargas, entendeu? Que pegue a Faria Lima e feche para acabar com essa coisa de viver, de especular e de extorquir, o Brasil vai acabar. Olha, eu não estou sendo dramático, né? Porque tem gente que acha que eu não sou brasileiro porque moro fora do Brasil. Eu sou brasileiro, muito brasileiro. Agora, eu sou mais brasileiro do que muita gente que mora no Brasil, não sai, às vezes até da cidade que mora, e se informa pela Globo, ouvindo a opinião de Miriam Leitão e Merval Pereira, e quer discutir política comigo. Eu não respeito, me desculpe, mas eu não respeito. Tá? Eu converso ao telefone aqui, o WhatsApp e outros recursos aqui que a gente tem, com políticos do Brasil, que estão na ativa, da direita e da esquerda a gente não tem, da direita também não tem, é tudo entreguista. Eu converso com todo mundo aí, eu converso com muita gente, converso com pessoas importantes da justiça, para me informar, certo? E leio, e percebo, e troco informações com você, que é um cara que questiona, e com outras pessoas que questionam, para poder provocar um debate. Agora, não está na cara que o Brasil está acabando? Não está na cara um país que entrega o petróleo, os Correios, entregar Correios, minha gente. Correios, não é entregar carta. Quem não entende a importância de uma empresa de Correios e Telégrafos não pode discutir política comigo, com o Rubem, com quem entende um pouco do que é nação, do que é nacionalismo. Entendeu? Entregar a Vale do Rio Doce, entregar o minério. A Suécia é um país podre de rico por causa de minério, minha gente. Entregar o ouro. O ouro do Brasil, ninguém fala sobre o ouro do Brasil. O ouro do Brasil não é brasileiro. Não é? O nióbio que botaram no discurso daquele Cabo Daciolo, né, o nome dele, se não me engano, para tentar ridicularizar uma coisa que é fundamental, que sustenta a indústria aeronáutica do Canadá, o nióbio brasileiro. O petróleo entregue, refinaria entregue. Vocês acham que esse país vai aguentar até aí? Eletricidade entregue. Esse país vai aguentar até quando isso? O povo está pagando hoje, você falou, R$7. Amanhã, se o dólar subir, o povo vai pagar mais. E se um juiz de primeira instância dos Estados Unidos disser que a Petrobras tem que pagar multa aos investidores, a Petrobras vai pagar multa porque é colônia. O Brasil é colônia. Acorda, minha gente. Você que é brasileiro, assim como eu, mas que mora dentro do Brasil, você é um colonizado. Certo? Colonizado. Então tem que reagir. Se você quer que sua vida melhore, não tem salvador da pátria. Ciro Gomes, você falou aí. Ciro Gomes não quer emissão de moeda pelo Banco Central. Que revolução ele vai promover? Que rompimento ele vai promover? Taxando rico com o Banco Central na mão dos bandidos?
Ah, peraí, né? Aí é abusar da inteligência dos outros. Lula quer um país de economia mista. O Banco do Brasil vai ser... É porque Lula acredita no só cabecinha, entendeu? Ele acredita, ele acha que tem ombro. Não, Lula, passa todo, vai bater até o talo, meu velho. Certo? Então é o seguinte, Banco do Brasil, economia mista. Já está praticamente, né? Já está. Porque Lula e Dilma venderam praticamente tudo. Petrobras nem se fala. Caixa Econômica vai para o saco numa canetada. Eletrobras já foi. Então, você que está me assistindo, você acha que a gente tem país mesmo? Você acha que a gente tem país? Verba de pesquisa científica, acabou. Universidade só discute questões identitárias. Você vai procurar o que é que estão discutindo na faculdade do Brasil, não tem ninguém discutindo aqui. Olha, hoje eu estava tentando, estou tentando, né? Eu gosto de pesquisar, eu não costumo nem falar muito sobre isso. Estou querendo fazer uma relação entre campanhas publicitárias, propaganda política de sucesso e a lei de Tesla, certo? Eu estou fazendo um estudo já com uma equipe muito boa, que me pediu, me convidou, e eu sugeri que fosse com base nisso. Eu não tenho nada no Brasil sobre teoria da comunicação científica. É tudo na base do achômetro, do sentimento, do identitarismo, minha gente. Identitarismo é coisa da direita criado para ocupar o debate e destruir, separar, criar tribos e facilitar, não é? Facilitar o desmonte. Então, a gente está num caminho que, se não tiver um general Lott, vou repetir aqui, e um Getúlio Vargas para fechar a Faria Lima, o Brasil vai acabar. E não vai demorar, vai chegar a próxima eleição, não. Porque quando chega nesse nível de um presidente da República, porque Bolsonaro é o presidente da República, não adianta, ele foi eleito, certo? Então não adianta você desrespeitar ele, etc. Ele é o presidente da República. Tem que engolir, certo? Mas ele questionar, como ele tem questionado, a insegurança eleitoral, como ele tem feito, tem peitado, e como eu acredito que mais de metade dos brasileiros hoje não confia nessa urna. Não é na urna em si, é no sistema eleitoral. Não é só a urna que dá fraude, na totalização, né? Na campanha política que começa com pesquisa que ninguém consegue provar nada, uma imprensa que protege o seu candidato, cria no imaginário que aquele candidato vai ganhar, né? Tudo isso é uma construção de uma fraude. Esse sistema eleitoral brasileiro não presta. O TSE, que só existe no Brasil com esses poderes todos, falhou, acabou, não tem mais sentido existir TSE se esse tipo de debate, desconfiança de quem vai votar, existe. Então, se o presidente da República, retomando aqui, só para concluir meu raciocínio, questiona às vésperas de um ano eleitoral a segurança eleitoral, não adianta dizer só que ele quer a baderna. Ele está colocando no debate algo muito sério e que esses canalhas que agora votaram contra defendiam até o ano passado. E você, que é Maria vai com as outras, a carapuça só cai na cabeça do dono, né? Agora é contra, mas o ano passado também era a favor. Entendeu? Eu não mudei minha opinião. Eu fui acusado até de ser bolsonarista, Rubem. Por quê? Porque eu procurei Bia Kicis. Na verdade, eu fui procurado por ela, né, que fique bem claro isso, tá? Para apoiar na campanha de transparência eleitoral. Fui contra aí essa tentativa que botaram de última hora de ter que contar papelzinho. Eu sempre fui a favor de ter a dupla possibilidade de auditagem. Isso eu sempre fui a favor. Essa coisa de querer transformar numa baderna também já ficou... Eu fiquei assim meio chateado até com isso. Mas eu não sou bolsonarista, mas eu vou falar uma coisa a você. Eu fui mais respeitado por Bia Kicis
do que por Paulo Pimenta, que é bandido, já falei, né? E o primo dele falou, eu posso pegar, se ele disser que é mentira, eu pego o depoimento do primo. Pronto, está lá, do primo dele, né? Foi roubado por ele. Eu pego, eu faço essa comparação, eu fui mais respeitado por Bia Kicis do que por Paulo Pimenta, quando eu, naquela época, fui, e com a antiga página que eu participava, perseguido, ele acionou a máquina do PT e desses blogs que vivem de verba de gabinete, dizendo que eu era infiltrado, que eu era isso, que eu era aquilo. Por uma simples razão, a gente mostrou que existiam documentos na Suíça capazes de reverter a situação de Lula, do PT, da Lava Jato e etc. Mas é um esquemão, minha gente. É um esquemão, essa coisa que chamam de esquerda no Brasil. A Lava Jato foi criada pelos Estados Unidos e executada pelo PT. Não cabe mais na minha conta. Tenho o maior respeito para o doutor Zanin, para a doutora Valesca, certo? Eu vou repetir, eu tenho carta de agradecimento de Lula pelo apoio que eu dei a ele na luta por justiça, porque eu acreditei mesmo que Lula era um injustiçado. Hoje eu acho que Lula é sócio de Sérgio Moro nesse golpe. Eu acho que Lula deveria chamar Sérgio Moro para ser vice dele. Não seria nenhuma surpresa para mim, porque a Lava Jato é a execução do PT, de um sonho do PT, desde Mercadante, Tasso Genro, culminando com Dilma e Zé Cardoso, da justiça invadir a política. A punição pela punição. Os caçadores de... Como era que eles chamavam? O Mercadante aparecia no Jornal Nacional toda hora. Tinha lá o Mercadante era o homem o caçador de corrupto, alguma coisa assim. Não é? O Mercadante era o homem da moral e da ética. Vai ver isso. Conseguiram destruir um sonho que eles fingiam que estavam construindo. Rubem, você falou que você votou em Lula. Eu também votei. Olha, não tenho vergonha de dizer que fui enganado. Eles que deveriam sentir vergonha por terem enganado. Certo? Eu votei em Dilma, mesmo sabendo que ela não tinha a menor condição de ser presidente do Brasil. Mas eu ia votar num candidato do PSDB, vendo o que Fernando Henrique Cardoso tinha feito no Brasil? Não iria, eu não sou louco. Uma das razões de eu ter ido embora do Brasil foi Fernando Henrique Cardoso. Quando eu vi aquela situação do Brasil que caminhava para o que está acontecendo agora, eu fiz, eu não vou ficar aqui, eu não quero, eu vou morrer do coração vendo isso aqui. E fui embora mesmo, a primeira oportunidade que pintou. Rubem, o Brasil é um país sem esquerda e sem direita. Não tem representação política. E o povo que sofre é enganado por uma imprensa corrupta que não é brasileira, minha gente. A imprensa brasileira grande olha, como foi que a Igreja Universal foi criada no Brasil? Instrução da CIA. Criou, não é? Aí criou a Record, que é ali aquela lavagem cerebral de um segmento da sociedade, que são os neopentecostais. A Globo foi construída pela Time Warner, não é? Com verba dos Estados Unidos. A pauta da Globo é a pauta da NATO, da OTAN, que chamam no Brasil. E a agenda de Washington. Qual é a imprensa que a gente tem? Não tem imprensa. A gente não tem imprensa, a gente não tem político de direita, porque ser direita no Brasil é ser entreguista. E ser político de esquerda no Brasil é fingir que não é entreguista e praticar esmola, políticas econômicas assistencialistas compensatórias. Não existe uma política de Estado, um plano de governo de verdade capaz de criar uma estrutura onde, independentemente do governo que chegue ao poder, o povo e o país, nas suas soberanias, né, nacional e popular,
estejam salvaguardados. Não, é cada caneta que chega faz o desenho que quer da nação. A gente não pode viver assim num país de 210 milhões de habitantes, Rubens. Desculpe eu ter estendido bastante essa fala, eu sei que agora eu falei muito, mas é porque é um conjunto de elementos que, se a gente não discutir, não trouxer, não ficar repetindo, as pessoas vão normalizando. Lula até hoje só fala de picanha e de cerveja. A vida de Lula é um churrasco, porque é aquilo que ele sabe. Lula é aquilo que ele sabe. Porque quando Lula estava no poder, o Brasil era muito melhor, muito mais benquisto. É verdade, eu morava fora já e sei. Mas depois de Fernando Henrique Cardoso, se eu fosse presidente da República, eu seria melhor do que Lula. Você está entendendo? Se Rubens, se você que está me assistindo, pegasse o país depois de Fernando Henrique Cardoso, você seria melhor do que Lula. Porque qualquer coisa era melhor do que Fernando Henrique Cardoso. Qualquer coisa. Então o Brasil sai do 0 para o 10, cresceu 10%. Cresceu 10% em cima de nada, minha gente. Não resistiu à primeira crise dos commodities. Lula, tem discurso circulando hoje, graças a Deus tem aí essas coisas na internet. Tem discurso de Lula rindo, fazendo chacota de quem defende a indústria nacional, dizendo, aí não diziam que os commodities, ele fala tudo errado, mas eu não vou ficar imitando ele não, que eu não vou dar esse prazer, né? Que os commodities... muito bem. Você faz muito bem em imitar ele. Então, porque os commodities não prestavam para nada aí. Os commodities, é que aí o crescimento da economia... Quer dizer, o cara sentiu orgulho do lucro dos bancos, da exploração dos commodities, em detrimento do fortalecimento da indústria nacional brasileira. Tem uma coisa que Ciro Gomes fala que eu acho engraçada, que é que a única coisa que Lula fez foi a tomada de Três Pinos. E eu estou quase concordando com ele, viu? Porque Petrobras já existia quando o Lula chegou. O resto foi inercial. O resto foi inercial. A minha mãe falava, quando aparecia uma menina grávida, o caramba, minha mãe falava, aquela espanhola, né, lá da Galícia, sem papas na língua, falava assim, mas ela é mãe. Ela fala assim, depois de 9 meses não adianta que nasce. Ou nasce ou explode. Tá? Então vira mãe mesmo, tá? Querendo ou não. É a mesma coisa do Lula. O que aconteceu? Teve o ápice das commodities, o Lula chegou a pegar o petróleo a $107 o barril. Tudo lá em cima, tudo voando. Olha só, eu fiz um programa a coisa de uns 20 dias atrás e mostrei, captei aqui, inclusive do IPEA, mostrando que o Brasil de 2006 a 2012, o ápice, a picanha nobre do petismo, houve concentração de renda no Brasil. Que governo socialista é esse? Que governo comunista é esse? Que governo de esquerda é esse? Que governo trabalhista é esse? Trabalhista? Rubem, vamos falar a verdade. Historicamente, o PT trabalhou para destruir o legado de Vargas. O PT, junto com CUT, centrais sindicais diversas, e sindicatos, principalmente de São Paulo, odiavam Getúlio Vargas, como todo paulista. São filhotes de Silvio Frota, são a oposição a Geisel. É o Golbery liderando a oposição a Geisel, porque Geisel, ninguém tolerou, essa turma de entreguistas das Forças Armadas, não toleraram que os 3 gaúchos fizessem um governo que era a continuação do Vargas. Um governo extremamente nacionalista. Eu já pedi desculpas publicamente à alma do Arthur da Costa e Silva. Tá? Médici, Geisel não, porque Geisel eu sempre admirei. Eu recuperei resgatei todo, e foram os 3. Eles deram um basta em 68 na balbúrdia que estava entreguista, deram um basta ali e deram uma virada nacionalista, aonde você vê, tudo que você vê, Embratel, tudo doado. Olha só, eu tenho um dado muito interessante aqui, e outra coisa, você pode falar o tempo que você quiser, e quando você precisar do canal para fazer alguma coisa sua, se você quiser,
O canal está aberto aqui. Quer entrevistar alguém? Quer botar? Rubem, eu vou fazer a transmissão ao mesmo tempo, boto aqui, não tem problema. Há um dado muito interessante. Em 86, nós tivemos uma fraude eleitoral que criou uma Assembleia Nacional Constituinte. Foi a fraude lá do Cruzado, onde o PMDB, o Centrão, elegeu 23 de 24 governadores e elegeu, massificou a bancada. Tá? Lá. E aí fizeram o primeiro grande erro. Eu acho que uma Assembleia Nacional Constituinte deve ser mista e deve ser exclusiva. Acho que o cara que vai para lá para os atos ordinários, tá, do Legislativo não deve cuidar da Constituição Federal. Ela deveria ser exclusiva. Tá? Em 88, nós tivemos ela entregue. Em 87, um senhor, que na época já tinha 500 anos, e hoje deve continuar com 500 anos, começou a operar no Brasil. Se chama Jorge Soros. A Constituição Federal de 88 ela é feita com o dinheiro do Jorge Soros. É uma Constituição juristocrata. É tão juristocrata que necessitava muitas vezes de leis complementares. Leis complementares essas que foram feitas. Nem o Fernando Henrique Cardoso teve coragem de implementar todas. E o senhor Lula, a primeira coisa que faz quando entra, dá um sacode na Previdência para ajeitar, porque não é mais a mesma coisa, porque a gente está aqui dentro. Ele aprova a emenda constitucional 040/2003. E o que essa emenda faz? Ela suprime o artigo 192 da Constituição Federal. Eu repito sempre aqui que é para as pessoas não esquecerem. Quando vierem falar de Lula para você, você fala, o primeiro ato dele foi cortar os 12% que estavam na Constituição Federal, tá? Que foi uma brincadeira que botaram lá, uma pegadinha do malandro, para provar, para dizer, para dourar a pílula, agora tira o dourado da pílula. E o seu Lula enfia a EC 040, que é responsável hoje, graças a Deus, diferentemente da Europa, o cara que usa o cartão de crédito para sobreviver. Ele tem esperança de morrer antes de vencer a próxima fatura. Pelo menos a família dele não passou fome esse mês. Ele vai lá, faz as compras, cuida de tudo para pagar o mês que vem. E ele, às vezes, não tem tudo para pagar, ele paga um módico juro de até 600% ao ano. Coisa à toa, mixaria, 300%. Tem cartão que é bacana, cobra só 300%. Ninguém cobra menos de 270%. Tá? Então é o seguinte, isso daí foi graças ao senhor Lula. Vendo os bancos, coitados, sofridos bancos. É essa a política, a concentração de renda. E outra coisa, o governo Bolsonaro é um lixo. O governo Bolsonaro é um lixo, é um governo destrambelhado. Mas é um governo que começou em 2015 e não tem cara. Porque a Dilma também, outra coisa que ela fez foi... Começou em 2018. Começou em 2018. Não, mas 2015, quando ela bota o Zé Levi lá, o Joaquim Levi. Sim, entendi agora. Entendi, desculpa, 2015, perdão, entendi. Em 2015, estoura todo... Não, aí não, Meirelles já estava lá atrás também. Não, mas Meirelles, pelo menos, navegou, singrou os mares, como falando assim, do que estava sobrando. Você estava muito feliz porque você não estava vendendo camas. O Hélio estava feliz, estava fazendo dinheiro. O Hélio está vendendo cama? Não, o Hélio está vendendo a cama dele. Está com dinheiro, o Hélio. Vendeu a cama dele, agora vendeu dos filhos. Agora vendeu do quarto de hóspedes. Agora acho que ele está pensando em vender o sofá. Ou seja, o Lula disse que é um bom negócio a gente não ter fábrica de cama, vender as que a gente dorme. Foi isso que ele pregou. Mas tudo bem, ainda estavam vendendo, você ainda tinha mobília para vender. Aí em 2015, como diz o padeiro, lá de dentro grita o sonho acabou. Aí Dilma bota Joaquim Levi e, ao mesmo tempo, concomitantemente a isso, ela começa uma operação de destruição, aviltamento da figura do presidente da República.
Hoje o presidente da República é um fantoche, é um palhaço, é um bobo da corte, que tem que fazer como ela fez, que ela ensinou. Uma juíza de primeira instância de Brasília, decretou que ela calasse a boca na ONU. Se eu sou presidente da República, eu mando 2 cabos e 2 sargentos lá e trago ela algemada dentro de uma carruagem, igual a Maria Antonieta pela Rua de Paris. Se um juiz de primeira instância ousa fazer isso, se a Lava Jato não fosse uma pantomima, eu botava o Sérgio Moro na cadeia. Botava ele na cadeia. Pega a Lei de Segurança Nacional, aí vê o que você faz. Pegava aquele inútil daquele Zé Galinha Cardoso, que usava os cargos do Ministério da Justiça para botar suas vagaranhas, que ele botava tudo lá, todo mundo que ele comia, ele botava lá, para a gente pagar. Enquanto isso, ele toda semana, naquela rota que pegaram 39 quilos, aquela rota já existia. Tentaram botar aquilo para jogar na conta do Bolsonaro, os 39 quilos de cocaína. No dia que o Bolsonaro foi fazer a viagem, alguém que já estava na rota falou, olha só, tem peso indo aí. E entregaram um cara que já estava desde a época, ele fazia parte da comitiva da Dilma. Já estava lá. O Zé Cardoso ia toda semana para lá para fazer pós-graduação na Espanha pelas asas da FAB. Ele ia se doutorar, porque o currículo dele é ridículo. É um funcionáriozinho de 5ª categoria da Prefeitura de São Paulo. Tá? São essas figuras que o PT botou para mandar no Brasil. E o processo continuado, que acontece em 2015, foi Dilma sair em campo para destruir a imagem da presidência da República, transformar num boneco, tá? Num merda, num Zé Ninguém, num respeitador de tudo, qualquer ordem, tanto é que ela lança a máxima. Ordem do judiciário não se contesta, se cumpre. Quando você vê um presidente falando isso, por exemplo, quem manda é o judiciário. Cara, a mulher dele dormiu de calça jeans, ele acordou cedo, emitiu uma ordem e acabou, vamos acatar. Vamos acatar o cacete. Eu fui eleito, você não. Alto lá, pode falar. Ô, Rubem, diante de tudo que você falou, de tudo que eu falei aqui, eu acho que a gente já pode começar a concluir aqui essa fala, essa conversa. Com certeza. Quero agradecer antecipadamente, mas eu repito aqui para que você que está me assistindo, antes eu quero agradecer ao Rubem por mais um convite, é um prazer estar aqui, espero poder voltar, agora sim, eu vou poder voltar com mais frequência, porque aí volta as aulas também por aqui, eu vou estar mais tranquilão, né? O meu casal de gêmeos aí vai estar ocupado durante o dia na escola, eu vou poder fazer aqui essa... Gastar energia em outro lugar. Exatamente. Então, Rubem, eu quero dizer, principalmente ao seu público, que tem uma visão diferente, isso graças ao trabalho, o esforço que você faz com seus convidados e tudo, para trazer uma visão diferente do que é apresentado pela mídia, né? Pela mídia previsível brasileira, que quando eu falo aqui que, no caso do Brasil, só um novo General Lott e só um novo Getúlio Vargas podem, juntos, tirar o país desse buraco em que ele se encontra hoje, mas que não é só por causa de Bolsonaro que ele se encontra hoje, é principalmente por causa dessa política de Guedes que foi iniciada, não é? Aí eu venho Fernando Henrique Cardoso, eu pego Fernando Henrique Cardoso, não é? Aquela política econômica de escravizar o povo, de destruir o país. O Wellington, não te cortando, só dando subsídio, é a largada, é a nova república inteira. Ou seja, nós entramos, por incrível que pareça, nós entramos no grid de largada junto com a China. A China fazendo um comunismo de mercado, visando a reintegração e a integração de toda a sua população num projeto plurianual, como eles sempre fizeram, tá? E nós embarcamos de cabeça. Em 89, o PIB nosso era igual ao deles. Não dava para comparar a renda, porque a nossa população é 7 vezes menor. 32 anos depois, nós chegamos aqui, isso aqui. Compare Brasil e China. Acabou. Fecha. Deu errado. Recomeça. Exatamente. É isso que eu estou falando. Se não recomeçar agora, pode
pode começar a tratar o país como um país inferior e de difícil recuperação. De difícil recuperação. Porque o Brasil está perdendo tudo, está entregando tudo, tudo. Hoje, se encontrarem algum tipo de mineral, ou de minério, ou de metal, o que quer que seja importante para uma coisa que ainda vai ser inventada, antes de descobrirem, já não é mais do Brasil. A coisa no Brasil está absurda. A coisa no Brasil está absurda. Então, precisa. E deve ter algum militar com a cabeça do general Lott. Não é possível que a gente só tinha o almirante Otton aí no Brasil que estava pensando numa nação, né? Então, eu acho que tem. E deve ter algum político com a cabeça do Getúlio Vargas. Mas precisa urgente. E precisa que o povo entenda. Que pesquisa. Minha gente, a herdeira do Itaú está dizendo que vai apoiar Lula. Essa mesma mulher, quando disse que ia apoiar Marina Silva, foi o motivo de um ataque sem precedentes em Marina. E ela perdeu a eleição praticamente, porque ela tinha disparado, né, com a morte do Eduardo Campos naquela oportunidade. E ela perdeu todos os pontos por causa daquela declaração de apoio. Hoje, esse pessoal está celebrando o que é que você, que está me assistindo, está fazendo com o seu futuro? Se você é irresponsável, mas tem filho, pense no futuro do seu filho. Se você é irresponsável e tem neto, pense no futuro do seu neto. Se você não tem nem filho nem neto, tome vergonha na cara. Porque ser escravo, por opção, é burrice. O Brasil caminha para ser um terreno de exploração institucionalizado, me perdoe, a palavra quase faltou, é porque eu fico com muita raiva mesmo. Então, Rubem, é necessária uma intervenção imediata e não vai ser democrática, porque democracia com uma falsa esquerda e uma falsa direita e com um judiciário merda desse que a gente tem no Brasil, não dá. É preciso ter uma mão de ferro nacionalista para salvar o país. Aí depois a gente reconstrói. Mas reconstrói com pessoas que queiram realmente construir, não esses que vão se vender em Disneylândia, não é? Apertam a mão de Mickey e acham que devem a vida aos Estados Unidos. Não dá para ser assim. É preciso que tenha um novo Geisel, um novo Lott, um novo Getúlio Vargas. É preciso, porque do jeito que está, o Brasil vai acabar. Olha aí, Lula está, segundo as pesquisas, que eu não confio, mas que segundo as pesquisas, disparado para ganhar no primeiro turno. Qual é a promessa de Lula? Dar picanha e cerveja e transformar o Brasil na economia mista. Minha gente... Abrir a Amazônia para todo mundo, porque nós não podemos estar atrás do atraso. Isso daí é o moderno. Nós temos que fazer parceria. Ou seja, o Lula admite que o país mais rico do mundo, que é o Brasil, é um país pobre. Que rico é o cara que pega papel e pinta. O cara que pega papel e pinta é rico. Pobre, rico, bilionário é a Suíça, é a Bélgica, é Israel, aquele pedaço de rochedo, que não produz comida suficiente para manter o seu povo. Aí o Brasil, que tem uma segurança alimentar de fator 8, fator 8 significa que o Brasil produz alimentos para alimentar 8 Brasis. Do jeito que está hoje. O fator alimentar do Paraguai é de 5. Da América do Sul, em geral, deve estar em torno de 4. E nós produzimos pelo menos metade da população famélica do planeta. O brasileiro está passando fome. O presidente da Argentina está preocupado em encher as Forças Armadas de viados. Aqui se fala, aqui meu canal é português, claro, não tenho nada contra o homossexual, cada um na sua. Agora o cara está preocupado em cota para viado dentro das Forças Armadas, enquanto o povo argentino, que vivia com um pedaço de carne na boca, desenterra frango podre para comer, porque está passando fome. É essa a política neocolonial dessa falsa esquerda que nós temos. Como disse o Wellington, é a hora de dar um soco em cima da mesa, bater com o pau em cima da mesa e falar assim, chega, basta,
Ou vai ser desse meu jeito aqui, ou vai ser de algum jeito. Agora, vai ter que Ô, ter Rubem, jeito. eu tenho uma coisa para falar. Eu tenho uma coisa para falar. Se os militares não tiverem um surto nacionalista agora, eles vão deixar de existir. Porque a Também campanha falei contra... isso. Também Porque... falei isso. Concordo com você plenamente. Eu falei para todo mundo. Tá? A solução do Brasil é militar. A solução do Brasil é militar. Agora, se os militares não se mexerem agora, simplesmente eles vão ser aquele soldado mexicano estereotipado em filme de bang-bang da década de 50. Aquele cara que o cara compra com qualquer merda. O ladrão de cavalo americano passa, dá qualquer bosta para ele e fica falando, passou alguém por aqui? Não lo sei. Aí o cara vai, mete 2 moedas, aí o cara vende até a alma dele. Tá? É aquilo ali que você vai virar. Tá? É aquilo ali que você vai virar. É isso aí. É o que você falou. Wellington, não mais tomarei seu tempo, deixarei você com a sua família. Foi excelente de hoje. Espero que a semana que vem a gente possa fazer outra. Não tem problema. Vamos ver os acontecimentos aí, porque também a qualquer momento a gente pode fazer uma extraordinária, não tem problema. Com certeza. Tá? Se o Bolsonaro, na segunda-feira, encarar de verdade o Alexandre de Moraes e o Barroso, o homem que faz barro na justiça, então eu acho que cabe uma live aí no meio da semana para a gente falar, certo? E eu estou à disposição. Estou à disposição, eu não vou mesmo alimentar meu canal, vocês que estão me seguindo lá, não esperem conteúdo por lá. Não dá, não tenho tempo, não dá, me perdoe, não dá, a vida é dura. Antes de uma extraordinária, vamos prometer alguma coisa para alguém. Você foi um coordenador master, eu já fui coordenador de campanha. Próxima a gente fala alguma coisa sobre o que seria esse candidato. O que seria o candidato forte. O nosso Putin de verdade. Nosso Putin de verdade. Que na hora certa fala... O estadista faz o que é necessário. Exatamente. Tá? A lei para ele é uma coisa que está escrita ali, que o bom senso vence. Você usou a expressão certa, estadista, ou seja, tem que pensar no Estado, porque sem Estado não existe nada mais. Inclusive essas instituições que estão hoje aí dilapidando o país, estão destruindo o Brasil. Então, o Estado precisa ter um estadista. Uma vez eu entrevistando, não sei se você lembra dela, muito inteligente, uma economista, com especialização em transporte e tudo, Ceci Juruá, era comentarista da antiga página que eu participava, e ela me falou assim, Wellington, o Brasil teve um único estadista, que foi Getúlio Vargas. Eu ainda era cego pelas coisas de Lula e tal, eu estava ainda naquela cegueira, não tinha entendido a manobra que estava sendo feita, né? Porque eu acompanhava o Brasil através de blogueiros que se diziam de esquerda e eu acreditava que eles eram de esquerda, né? Hoje eu sei quem eles são. E é essa imprensa que a gente sabe o que é que ela quer, né? Essa imprensa brasileira que trabalha contra o Brasil e contra o povo, que quer ganhar medalha e prêmio internacional fazendo reportagens lindinhas sobre a fome do brasileiro, para fingir que está sensível ao problema, mas que é parte da produção de miséria do Brasil, né? Então, esse tipo de gente, esse tipo de hipocrisia, vai ser um prazer discutir com profundidade, vamos chamar assim, o perfil do verdadeiro estadista brasileiro. Seria uma boa. Que se espera. Vamos fazer um terno e esperar alguém para vesti-lo. Isso. Cazuza dizia que quem não sabe amar fica esperando alguém que caiba nos seus sonhos como varizes que vão aumentando e como insetos em volta da lâmpada. Não é que nós não saibamos amar, mas vamos preparar, não é? Toda a vestimenta esperando que algum corpo preencha essa roupa bonita do nacionalista brasileiro. É isso, Rubem. Muito obrigado mais uma vez, e a você que acompanhou, obrigado pela paciência. Se discordou, vá lá nos comentários e discorde com respeito para que a gente possa manter o bom nível do debate.
também curtir aí a página do Rubem, compartilhar, convidar amigos, porque eu acho que isso vale muito a pena para ampliar aqui a força do canal. Um abraço, Rubem.